O desdobramento, também chamado de projeção astral, projeção consciencial, são experiências em que o médium consegue sair, se perceber fora do corpo, em um outro ambiente. E ele percebe que ele tem movimento, ele tem uma certa independência. Essa é a diferença principal de uma clarividência de um desdobramento. Enquanto a clarividência é uma visão à distância, né? Não necessariamente à distância, mas quando comparada ao desdobramento, ela é como se fosse uma projeção da visão. O desdobramento mais completo, ele leva consigo mais percepções além da visão. Ele leva a capacidade de se mover, de interagir com os lugares, de interagir com as pessoas do lugar. E é bem importante que o grupo comece a diferenciar quando esses dois fenômenos ocorrem. Porque no trabalho do médium clarividente, o que a equipe pode fazer é concentrar os pensamentos para irradiar as melhores energias para o local e os demais médiums ficarem atentos se vão perceber algo relacionado à assistência que está sendo feita à distância. Já no desdobramento, é muito comum que esses médiums acompanhem resgates espirituais. E se for um médium que durante o desdobramento consegue manter a lucidez e relatar ao grupo, aí, além de ser um médium de desdobramento, também é um médium sonâmbulo, que é aquela pessoa que durante a saída do corpo consegue falar o que está percebendo. E esse tipo de mediunidade é geralmente utilizada em resgates. Então, o médium começa a perceber uma cena de um ambiente distante, às vezes um ambiente onde tem pessoas que precisam de ajuda, e o dirigente ou um dialogador pode pedir para esse médium tentar se aproximar, tentar verificar se tem algo mais, observar se ele se sente presente no local. E se esse médium conseguir interagir com o ambiente, aí é sinal de que a equipe está usando esse médium para ser parte de um resgate. E o dirigente precisa direcionar esse médium para aproximar cada vez mais das pessoas que precisam ser resgatadas. Isso pode ser um pouco desconfortável, angustiante, por isso que a equipe toda precisa estar concentrada e auxiliando com os pensamentos, dando força, encorajando, tentando levar alívio, porque muitas vezes os locais trazem sensações de dor, de medo, e quando a pessoa em desdobramento está lá, ela acaba sofrendo essas influências das sensações desses espíritos. Então, durante um desdobramento em que o médium consegue relatar ao grupo, o dirigente vai conduzindo e auxiliando essa pessoa a se aproximar cada vez mais do foco onde existem as pessoas para serem resgatadas, que é o uso mais comum do desdobramento. E até que podem ocorrer esses resgates, né? A gente pode pedir para que essas pessoas possam ser acolhidas, que ele possa interagir, que ele possa levar alguma pessoa dali, pegar, né? E é interessante terminar esses atendimentos pedindo para o médium voltar para o corpo físico. E aí usar os mecanismos para ajudar ele a se reconectar com o corpo. Chamar pelo nome, né? Perguntar se ele se sente bem, oferecer um copo d'água, né? Massagear os ombros, por exemplo, alguma coisa que ajude ele a ancorar mais no corpo. Mas isso somente depois que a assistência já foi concluída. Pode acontecer durante um resgate desses, em que um médium de desdobramento vai a algum lugar, que mais de um espírito começam a ser assistido ao mesmo tempo. E que a equipe espiritual começa a acolher vários espíritos. E alguns deles podem se manifestar em outros médiums psicofônicos, por exemplo. Também pode acontecer de alguns espíritos ficarem incomodados com o resgate que está acontecendo e eles tentarem interferir
E isso só é possível quando a equipe espiritual permite que eles interfiram para que eles sejam auxiliados. Então, às vezes, um espírito chega para se comunicar através de um outro médium enquanto o atendimento está acontecendo. Esse tipo de coisa só acontece no momento em que o grupo está mais maduro e preparado para lidar com isso. Mas pode vir a acontecer e por isso que eu estou abordando ele aqui. Então pode estar tendo uma parte do grupo concentrada em direcionar esse médium de desdobramento para chegar até o ponto central onde vai ser feito o maior acolhimento, enquanto que alguns outros médiums estão tentando acolher e dialogar com alguns espíritos que estão revoltados. E aí é um contexto em que está acontecendo mais de uma comunicação mediúnica ao mesmo tempo. Por isso que eu digo que geralmente esse tipo de trabalho se desenvolve em grupos que estão um pouquinho mais maduros e as pessoas estão com mais experiências. E só acontece assim porque a equipe espiritual permite. Quando o resgate é para ser feito sem toda essa complexidade de espíritos revoltados querendo se defender, a espiritualidade simplesmente despista, confunde, faz alguma coisa para que os líderes ou a pessoa que está ali tentando evitar que aquele grupo de espíritos sejam resgatados, a equipe espiritual faz alguma coisa para que esse líder, esse guardião durma, para que ele seja levado para outro local, para que ele de alguma forma não esteja ali presente, né? Mas se for do planejamento, do resgate, incluir o acolhimento a ele, a equipe espiritual permite que ele se manifeste no grupo. Quando os espíritos querem chegar num lugar e fazer uma limpeza e resgatar os espíritos que estão lá, quando a equipe espiritual quer isso, isso vai acontecer. É claro que o trabalho da reunião mediúnica, a doação de fluido, a mentalização, as preces, toda essa egrégora criada vai ter um papel de suporte bem importante, que vai fazer diferença. Mas se os espíritos superiores tiverem um planejamento de uma intervenção e tiverem a permissão, né, dos espíritos responsáveis por modificar aquele local, né, se tiver essa autorização divina para fazer a intervenção, eles podem até mesmo desmaterializar todo o ambiente, encher aquilo ali, irradiar uma luz ali no centro que vai esterilizar todos os tipos de pensamentos patológicos que estão no local e com toda essa tecnologia adormecer aqueles espíritos mais rebeldes ou afastar, enfim, né, com todo o cuidado e respeito ao livre-arbítrio que eles têm. Na maior parte das vezes, o que vai acontecer é que vão permitir que esses espíritos fujam, porque não é comum a espiritualidade impor a esses espíritos que eles sejam assistidos. É mais comum que se tente construir um diálogo em que o espírito escolhe receber um apoio. Mas quando eles estão exercendo funções de poder, é mais difícil. Então, às vezes é necessário desmanchar esses trabalhos que eles estão realizando, desmanchar esses grupos. E pouco a pouco, devagarinho, vai sendo resgatado um daqui, um dali, um membro da equipe, até que até mesmo o maior líder vai ser resgatado no final. Mas então o desdobramento tem essa funcionalidade de permitir um resgate e que o grupo acompanhe, especialmente quando o médium é sonâmbulo, que além de desdobramento ele consegue relatar o que está acontecendo. Mas pode ter alguns médiums que têm um desdobramento que não consegue relatar, mas que ele lembra. E ao final da reunião, em algum momento, ele pode descrever o que ele viu. Isso também é comum. Então, nem sempre o desdobramento requer que todo o grupo esteja concentrado. E há situações em que o médium de desdobramento é levado a alguns lugares para conhecer, para construir afinidade, para entender o tipo de modificação que está sendo feito
no plano espiritual, às vezes para acompanhar um trabalho que está sendo realizado. Tem muitas funções para isso, mas todas elas, tanto o médium clarividente como o médium de desdobramento, agregam informações para o grupo para que todos possam ter mais segurança no trabalho e possam compreender como a equipe espiritual está atuando. Isso é muito importante para o grupo se sentir mais seguro, para o grupo conseguir levar ainda mais a sério o trabalho.